Fala galera do canal Botafogo Digital, começando por aqui, eu sou Carlos Albuquerque, segunda-feira, 12 de agosto, isso mesmo, o Botafogo comemorando, 120 anos da fundação do Botafogo de Futebol e Regatas, 1904, nessa data, então 120 anos, número redondo. Vamos aguardar que o Botafogo faça publicações, até agora estamos naquela ressaca do jogo de ontem, Enfim, não tem ainda nenhuma citação à data, mas com certeza teremos, ao longo do dia, pelos 120 anos da fundação do BFR. Galera, Dia dos Pais ontem realmente começou de uma maneira que nenhum pai botafoguense merece, Confesso que deu aquela quebrada ali naquele dia que a gente esperava ser um dia só de comemorações, já que o Botafogo demorou ali uns 60, 70 minutos para entrar em campo, Literalmente, o que se viu ali no primeiro tempo e até a metade do segundo tempo foi um Botafogo cansado, parece que estava ali sentindo o frio da Serra Gaúcha, ou então inebriado com os vinhos de Caxias do Sul. Não sei o que aconteceu, que o Botafogo realmente não levou a sério a partida. O próprio Arthur Jorge falou após o jogo, que o Botafogo não deu a importância que o jogo merecia. E que ele, Arthur Jorge, sempre bate na tecla que nenhum jogo é mais importante do que outro. Todos os jogos, isso é aquele velho ditado, todos os jogos valem 3 pontos. Claro que o torcedor quer muito ganhar do Flamengo no próximo domingo, nosso próximo compromisso pelo Brasileirão, pelo clássico, pela rivalidade, pela disputa hoje, de primeiro e terceiro lugar, do campeonato. Assim ficou a tabela, depois da rodada. Mas ganhar do Juventude valia os mesmos 3 pontos. O que eu falei aqui no vídeo de ontem? Se o Botafogo ganha do Juventude e acontece o empate no Maracanã, a gente ia ser o cenário perfeito. Faltou o Botafogo fazer a parte dele, já que aconteceu 1-1 no Mário Filho, menos mal que aconteceu esse empate. Ficou o seguinte a situação: o Botafogo segue líder isolado, 43 pontos, Poderíamos ter ido a 46. Ou, na pior das hipóteses, um empatezinho, 44, já teria sido razoável. Fortaleza, que colou no Botafogo, tem um jogo a menos também, 42 pontos. Flamengo, 41 e o Palmeiras, 38. Curiosamente, os 2 jogos que Flamengo e Fortaleza têm a menos, quer dizer, um jogo cada um, contra o Inter, o Internacional, que por todos os problemas que teve lá, das enchentes no Rio Grande do Sul, tem vários jogos a menos, Então, Fortaleza ainda tem um jogo a menos com o Inter lá no Sul e o Flamengo a mesma coisa, Botafogo 43, Fortaleza 42, Flamengo 41, Palmeiras 38, é o G4 de momento. Voltando à partida de ontem, acho que ficam várias lições. Se alguém ainda tinha dúvidas de que o Botafogo precisa ter zagueiros, melhores, contratar, acho que o jogo de ontem deixou muito claro isso, Durante um tempo até eu quis acreditar de que o Walter poderia eventualmente, com o dedo do Arthur Jorge, melhorar de produção, e acho que ele teve ali um momento que ele realmente esteve melhor, mas agora dá para ver que o psicológico do jogador está no pé, É um jogador que se empenha, foi até engraçado, curioso. Não sei se vocês repararam, no nosso jogo da Copa do Brasil contra o Bahia, o Walter não jogou, mas no final do jogo ele foi um dos jogadores ali exaltados no bolinho, que foi cobrada a arbitragem a questão da expulsão do Gregory, Mas aquele ímpeto que a gente viu do Walter, no pós-jogo, vestindo coletinho de reserva, a gente não vê dele em campo, quando ele entra como titular. Ontem era um jogo, eu diria até propício para o Walter se recuperar, a moral dele com o chefe e também com a torcida, porque era um jogo fora do Rio, distante do Rio, que não era um jogo com pressão de torcida, a galera que foi o jogo ali 11 da manhã, Dia dos Pais, já dá uma quebrada no público ali, todo mundo encasacado, muito frio lá no Caxias do Sul. Então era um jogo propício para o Walter. Olha, tô sem pressão,
vou ter uma grande atuação. Infelizmente não foi o que aconteceu. Vamos separar as coisas, porque é óbvio que a gente tem que falar que o Botafogo fez provavelmente a sua pior partida no campeonato, né? A gente não pode passar pano para isso, tá? É um fato. Mas tem as outras questões a serem analisadas. A arbitragem, mais uma vez, deu mole, né? Não ajudou também, né? Enfim, ajudou o que eu digo, né? Acabou comprometendo alguns lances. E eu acho que o Botafogo também levou um pouquinho de azar, especialmente no primeiro gol, né? O Alan tenta afastar uma bola e acaba encontrando com o jogador do Juventude ali que fez o primeiro gol, né? De peito, teve gente que falou em mão, mas enfim, e abriu o placar logo no início. E a maneira que o Botafogo reagiu, ou melhor, não reagiu, foi a pior parte, né? O Botafogo acabou sendo dominado pelo Juventude. Quando ensaiava ali um respiro no final do primeiro tempo, acabou castigado, né, ou merecidamente para alguns, tomando o segundo gol, um gol que justamente o jogador ali equatoriano salta, né, e o Walter não faz nada, e de cabeça ali o Juventude vai para o intervalo com 2-0. E ir para o intervalo com 2-0, né, claro que foi muito confortável para a equipe do Jair Ventura e muito desconfortável para a equipe do Arthur Jorge, né? Arthur Jorge faz algumas mudanças, acho que dos que entraram, o Marçal foi uma das mudanças que deu certo, o Marlon Freitas também, né? Vamos fazer uma análise. Defesa do Botafogo, vamos isentar o John, né? Acho que o Matheus Ponte também um jogo ali razoável, o Cuiabano acaba fazendo um gol, né? De cabeça, mas também ficou ali na média, e o Barbosa e o Walter foram muito mal, né? Meio de campo, Alan e Danilo, um jogo para ser apagado, né? Enfim, muito mal, né? O Danilo já não é de hoje que vem tendo atuações bem abaixo do que ele pode produzir, que a gente sabe que ele é capaz, né? Tanto é que o Botafogo dá uma melhorada com o Gregory e o Marlon na segunda etapa, né? E eu não consigo agora imaginar para o jogo de quarta-feira um meio que não seja justamente com esses dois jogadores, né? Até pela baixa produção que o Alan teve no jogo de ontem, né? Então, acredito que o momento realmente é para Gregory e Marlon no meio de campo, né? O Thiago Almada, no primeiro tempo, foi uma peça nula, depois deu uma subida de produção e aí fez algumas boas jogadas no segundo tempo, né? Carlos Alberto tentando participar do jogo, mas também errando muito, teve uma chance ali excepcional ainda no primeiro tempo, acabou chutando fraco nas mãos do goleiro do Juventude, né? Quem mais? Entrou o Savarino também no segundo tempo, enfim, acabou participando de um dos gols, né? Mas ninguém teve uma atuação ali destacada pelo lado do Botafogo, essa aqui é a verdade. O Botafogo faz o 3-2, né? Faz o 3-2, esqueci de comentar, terceiro gol do Juventude sai também no iniciozinho do segundo tempo, e aí, ali àquela altura a gente já começou a temer pelo pior, né? O 3-2 acabou diminuindo um pouco a vergonha, né? Com todo o respeito à equipe de Caxias do Sul, mas a vergonha do placar de um 3-0, né? E depois do 3-2, eu sinceramente achei que o Botafogo empataria o jogo, né? Faltou competência, faltou capricho, né? Faltou uma série de coisas para o Botafogo sair pelo menos com um pontinho, que seria aquela altura até heróico, né? Enfim, então realmente uma partida muito ruim, muito desanimadora e numa semana tão importante que está começando, né? Além dos 120 anos do dia de hoje, do Dia dos Pais de ontem, né? Temos quarta-feira o primeiro jogo das oitavas da Libertadores contra o Palmeiras e depois, no domingo, às 6h30 da tarde, o jogo com o Flamengo. Então são dois jogos na nossa casa em que o Botafogo precisa dar uma resposta rápida ao torcedor, ao Arthur Jorge. Arthur Jorge falou em erros defensivos e, obviamente, a nossa zaga aí para essas duas partidas será formada por Bastos e Barbosa. A boa notícia é que o Alexander Barbosa costuma jogar melhor quando está ao lado do Bastos, né? Ele sobe de produção. Ontem ele teve realmente muito mal também, né? A zaga ali realmente uma atuação
para ser esquecida. Enfim, galera, outra questão. O Igor Jesus começou no banco, né? Então a gente fica imaginando o que o Arthur Jorge está planejando para quarta-feira. Se ele a impressão que dá é que ele poupou o Igor Jesus para quarta, dando a impressão de que o Tiquinho continuará fora, né? O Tiquinho que está aí há alguns jogos sendo poupado pela questão dos joelhos, né? Então, essa é outra situação para ser analisada. O Igor Jesus até entrou ali no segundo tempo, tentou algumas coisas, mas também foi uma atuação coletiva tão ruim que é difícil até a gente dizer que alguém poderia se salvar, né, no jogo de ontem. Talvez o Marçal, acho que o Marçal acaba, além de ter feito um gol, né, acaba sendo um jogador aí que talvez tenha se credenciado, né, para jogar na quarta-feira. A gente já vai ter o Matheus Ponte como um jogador jovem, né, na lateral, então talvez o Marçal seja esse equilíbrio aí que o Botafogo precise, até porque o Cuiabano, apesar do gol, nitidamente está abaixo, né, está sentindo também o ritmo aí dos jogos, né. Enfim, galera, um lance que chamou muita atenção no jogo Flamengo e Palmeiras, né, foi o lance do Pulgar não ter sido expulso depois de uma dupla agressão ali do Richard Rios, do Palmeiras, né? Um lance aí que acho que foi unânime até da imprensa de que ele deveria ter sido expulso e que ocasionou também os comentários do Abel Ferreira, né? Que relembrou o lance do Gregory no meio de semana e falou: como é que o jogador do Botafogo foi expulso diante do Bahia e agora o jogador do Flamengo não foi expulso? A gente sabe o porquê, né? A gente sabe que a arbitragem acaba tendo dois pesos e duas medidas, justamente dependendo da camisa, né? Se é uma equipe mais simpática aos olhos da arbitragem, né? Acaba acontecendo isso e o Botafogo está pagando mais uma vez, mais um ano, né? E é engraçado que quando o Textor fala em se fazer uma renovação da arbitragem do Brasil, propor situações para melhoria do nível de árbitros, né, de VAR, de câmeras, tecnologias, ninguém apoia. Mas tivemos falas do presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, dizendo que tem que começar tudo do zero, né? Isso ainda se referindo ao gol do Vasco, né? Parece que a câmera do Sport TV mostrou melhor o lance ali das mãos do Léo Pelé e do Verratti, e que a câmera do VAR não mostrou. Então, o Mário Bittencourt fala isso, que tem que começar do zero a arbitragem do Brasil. E ontem as falas do Abel Ferreira no mesmo sentido, falando da crise que a arbitragem brasileira passa, né? Mas quando o Textor fala, ninguém concorda, né? Porque virou para os haters, para os outros, né, de outras torcidas, um personagem. Tá lá o Textor falando e tal. Galera, é complicado, é muito complicado realmente o que a gente tem visto. Acho que o torcedor botafoguense não aguenta mais, já virou até uma coisa assim que a gente já se acostumou, né? E o próprio PC Oliveira, né, no Sport TV, comentou também, eu já ia esquecendo de falar, o lance do Carlos Alberto ali na área, e ele ainda dá, de início ele até falava, eu não comentei antes, vou comentar agora, porque foi um lance que passou batido durante a transmissão. Passou batido porque a transmissão estava preocupada em falar em outros assuntos, né? Foi um lance nítido na área, né? Uma falta, né? Seria um pênalti em cima do Carlos Alberto, ainda no primeiro tempo, quando estava 1-0 o jogo, né? E que a arbitragem e a transmissão do Sport TV ignoraram, né? E o PC Oliveira fez toda uma retórica para descrever o lance e dizer que a arbitragem acertou em não marcar o pênalti em cima do Carlos Alberto, né? No mínimo, risível, né? É impressionante. É um lance que foi até comparado por alguns botafoguenses com o lance da expulsão do Walter o pênalti do Walter em cima do Isidro Pita no Cuiabá e Botafogo, né? Um empurrão dentro da área. E ali a gente concordou. O Walter foi mal, viajou na maionese, não tinha nada que empurrar dentro da área e concordamos que foi pênalti, né? Ali o lance. Então a mesma coisa também lá no jogo entre o Juventude e o Botafogo. O Carlos Alberto é derrubado na área, era um lance de perigoso, né, do Botafogo na área. Mas aquela bola estava indo para trás, não importa. Importa que o lance estava acontecendo ali
e o jogador, o zagueiro do Juventude, foi no corpo do Carlos Alberto, né? Então, muito difícil isso tudo. O mais importante é que o Botafogo agora tem praticamente aí 2 dias, retornando hoje, né, aos treinamentos, e o Arthur Jorge precisa dar uma sacudida no time, que o Botafogo nunca mais repita esse tipo de atuação, de desatenção, de falta de atitude, enfim. O Botafogo ontem que entrou em campo parecia que era um jogo festivo da festa da uva lá de Caxias do Sul, né? O Botafogo, até como líder, precisa entrar em campo com a mentalidade de líder. É desrespeitoso até com a posição de líder do campeonato entrar tão desinteressado ou subestimando o adversário, né? O Juventude, por incrível que pareça, tinha vários desfalques, né? É mais grave ainda, e aí talvez o Botafogo tenha entrado ali só, tipo, vamos jogar aqui, daqui a pouco a gente pega um voo fretado para o Rio de Janeiro para passar o Dia dos Pais em casa, né? Eu acho que tinha que ter sido ao contrário. Se esse pensamento, né, aconteceu, os jogadores tinham que ter pensado, vamos fazer um grande jogo, vamos somar mais 3 pontos, jogar pressão para cima de Flamengo e Palmeiras, que jogam mais tarde, e passarmos um Dia dos Pais, né, tranquilos em casa, curtindo a liderança do campeonato. Não, o Botafogo entrou ali de forma, né, pô, que saco, tem que jogar domingo, 11 da manhã, maior frio, né, mão comprida, jogador até de luva, né, parece que foi esse o pensamento. Complicado, galera. Enfim, tomara que tenha sido aí um turning point, né, um momento de virada de chavinha para o Botafogo, para que nunca mais a gente tenha, né, nesse Brasileirão aí uma atuação desse nível de desligamento. Se ligou na reta final ali, 20 minutos finais do jogo, né, como eu falei, poderia ter até empatado, dependendo, poderia até ter virado. O Juventude no final do jogo estava assim, tipo, quero tomar um gol, tô disponível aqui para tomar o gol do empate, né? E aí faltou também força do Botafogo para chegar a esse empate, que era o mínimo, né, esperado para essa partida. Beleza? Galera, é isso. Quero ouvir aí o comentário de vocês. Sei que acabou, de certa forma, né, estragando aí o nosso domingão de Dia dos Pais, mas que sirva de lição realmente para o Botafogo, para 2 jogos muito importantes que teremos pela frente, quarta-feira e depois no domingo, beleza? Tamo junto, aquele abraço, deixa o like, faça o comentário e se inscreva no canal. Se você está conhecendo agora o canal, faça parte da família Canal Botafogo Digital, tamo junto. Grande semana para todos, vamos que vamos. Parabéns, Fogão, 120 anos!